Deus abençoe você nesta noite. Esta música linda e tantos outros louvores, os momentos de oração que até aqui tem nos dado nesta noite, uma noite abençoadora. Obrigado desde já aos meus irmãos e amigos que estão comigo aqui nessa noite, para juntos transmitirmos através da internet e aqui presencialmente na nossa igreja nesta noite, nós pregarmos a palavra do Senhor, adorarmos ao Senhor com os nossos louvores e engrandecermos e glorificarmos o nome do Altíssimo Deus, o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Somente Ele é digno e é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós cultuamos nesta noite, por sua bondade e misericórdia que nos tem concedido este privilégio, amém? Você que está online aí, meus irmãos que estão aí acompanhando nossa transmissão no Facebook, no YouTube, que Deus abençoe você na sua casa. Espero que você esteja com a sua família, espero que você esteja aí com os seus parentes, quem sabe com seus amigos, né? Que esta noite possa ser abençoadora na sua vida, já esteja sendo abençoadora. Já tivemos alguns momentos de oração preciosos, algumas meditações na palavra de Deus, né? Tudo é precioso na presença do Senhor e graças a Deus você está aí acompanhando e vocês estão aqui comigo, né? Meus irmãos, meus companheirões aqui de live, de culto presencial aqui nesse tempo em que estamos confinados, né? E a gente fica mais perdido que cego em tiroteio, né? Porque a gente está vendo um esforço dos governos para retomarem a economia, né? Para que possa voltar a uma certa normalidade, mas ao mesmo tempo a gente vê os números da pandemia sem baixar, né? sem dar uma trégua, né? E tudo isso gera em nós um pouco de ansiedade, um pouco de receio. É normal, né? É algo pelo qual ainda ninguém havia passado. Então nós estamos sendo pioneiros nessa nova empreitada que a vida está proporcionando para nós, né? E graças a Deus por todas as coisas, nós damos graças a Deus por esse tempo, porque mesmo em meio a toda esse caos, esta confusão, o que nós temos visto é a permanência na fé de muitos irmãos, a firmeza da fé de muitos irmãos, a firmeza da igreja, né? Que não foi abalada pelo fato de não poder estar congregando no mesmo ambiente, nos templos, como fomos acostumados a fazer desde a nossa infância, né? E isso trouxe com certeza muitas novas avaliações a respeito do nosso culto. Ainda esta semana eu estava pensando e meditando sobre isso, né? O que realmente é o culto ao Senhor, qual é o verdadeiro culto que prestamos a Deus. E eu estava lá meditando em Mateus capítulo 4, quando eu lembrei daquela passagem, quando a mulher samaritana pergunta a Jesus: aonde devemos adorar? Aonde devemos prestar o nosso culto? E Jesus deixa muito claro para ela ali, né? Que o lugar certo de adorar é onde o seu coração está colocado em sinceridade diante de Deus. Então se você estiver em qualquer lugar desse planeta e o seu coração estiver realmente desejoso de cultuar e adorar ao Senhor, haverá um culto a Deus ali aonde você estiver, desde que você esteja fazendo isso consciente, racionalmente, com desejo, com ardor no seu coração, sempre lembrando que você não está atendendo a uma demanda religiosa, você está cultuando ao seu Deus, e isso é muito bom, amém? Faça isso na sua casa. É óbvio, irmão, da minha oração esta semana foi justamente sobre a vida das famílias, né? Para que Deus possa sustentar as famílias, possa trazer sustento, provisão à vida das famílias. Tenho orado muito sobre isso, né? Temos orado, pedido a Deus que Deus poupe o seu povo do sofrimento, né? da enfermidade, mas sabemos que estamos neste corpo corruptível, e este é um templo corruptível, né? E que ele se desfará diante da enfermidade, diante do tempo, ele se desfará, mas a eternidade nos revelará um corpo incorruptível pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, né? E é sobre um pouco disso que eu quero falar nessa noite com vocês, sobre graça. Essa
esse favor imerecido, né? Esta ação de Deus, por causa dos seus olhos de amor, por causa da sua grande misericórdia, da sua bondade para conosco, né? Ele nos tem alcançado com graça, Ele nos tem alcançado de graça. E eu quero nessa noite compartilhar algo que veio ao meu coração essa semana. Foi o motivo das minhas meditações essa semana, né? Eu quero que você acompanhe comigo aí em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 8 e 9. Nós vamos ler capítulo 2 Coríntios, versículo 12. Eu vou ler na versão nova versão transformadora. Não sei que versão vai ser colocada aí, mas não tem problema, pode colocar a que estiver aí, Laís, já pronta, tá bom? Mas eu vou ler nesta versão aqui, na nova versão transformadora. Versículo 8, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 diz assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse o espinho. Paulo falando daquele famoso espinho que ele tinha na carne, que era uma das suas fraquezas, né? E era uma das motivações que trazia sofrimento à vida de Paulo. Aí no versículo 9 ele diz: mas Deus disse para Paulo: minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo, ele quando começa o capítulo, ele está falando a respeito de como ele poderia se orgulhar. Paulo era um homem realmente notável, né? Ele era judeu, conhecedor das Escrituras, ele era fiel às Escrituras, era um homem que tinha uma autoridade muito grande em tudo que ele fazia, porque ele era muito estudioso, ele era muito aplicado. A história de Paulo que a gente vê na Bíblia Sagrada é de um homem realmente resoluto naquilo que fazia, né? Um homem que tinha realmente sucesso em tudo que colocava a mão para fazer, porque ele era muito resiliente. Tudo que ele fazia com perfeição, ele fazia com excelência, né? Se você olhar no início do capítulo que nós lemos, né, Paulo ele diz assim: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, né? Mesmo que isso não me sirva de nada. Ele fala que ele podia se ufanar, ele podia se vangloriar, né? Porque ainda é interessante que ele mescla um pouco aqui do seu tempo antes de Cristo e do seu tempo pós-Cristo, né? Porque aí ele já começa em seguida dizendo que ele recebeu do Senhor visões que já dariam para ele um status de um apóstolo acima da média, né? Um apóstolo que ia além da média natural dos demais apóstolos, né? Mas ele está usando toda essa palavra, toda essa expressão e todo esse posicionamento de Paulo no início do capítulo 12 de 2 Coríntios, é justamente para ele para ele fazer uma linha do tempo ali e dizer: olha, estas coisas não são elas que realmente importam, não são elas que realmente me tornam a pessoa que eu sou nas mãos de Deus. Porque aonde Paulo quer chegar? Paulo quer chegar justamente aí. É como ele tomou consciência de que o que realmente importava é o que ele estava recebendo da parte de Deus, é o que Deus estava fazendo por ele e através dele, né? E essa é o grande mistério da graça. Esse é o grande valor da graça. Porque em primeiro ponto que eu quero nessa noite fazer que você entenda, a graça, ela é algo que vem de Deus, ela é algo que Deus preparou para nós, é algo que Deus resolveu fazer por nós, é algo que Deus resolveu dar para nós. Ela está inserida no coração de Deus. A graça está inserida no mais profundo desejo de Deus de alcançar o homem com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor e até mesmo com o seu poder,
né? E Paulo fala a respeito dessa questão, quando ele fala: olha, Deus me disse que a graça dele me basta, porque quando eu estou fraco, essa graça de Deus se manifesta através da minha vida, e ela se manifesta com poder, porque aí essa manifestação de poder de Deus é algo maravilhoso e vem através da minha vida. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que ele vai falar a respeito de que Deus já tinha usado ele. Olha só no versículo 10: por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. E ele vai depois dizer um pouco mais à frente como Deus já havia usado ele para fazer sinais e maravilhas. Ali no versículo 12 ele diz: quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. E ele está traçando esse roteiro para dizer: mas estas coisas eu estou fazendo porque Deus tem dispensado na minha vida, através da sua graça. Deus tem dispensado poder e autoridade que vem dele, e que pega eu, um homem fraco, um homem que não tenho condição de fazer nenhuma mudança na história da vida de ninguém, na história da humanidade, não, mas Deus opera em mim, e através da sua graça Ele vem trazendo a manifestação do seu poder. E esse é um dos pontos tão interessantes dessa ação da graça de Deus através da vida da igreja, através das nossas vidas, porque Deus quer se manifestar, Deus quer revelar o seu poder, Deus quer revelar a sua glória, Deus quer revelar o seu amor. Haverá um tempo em que Ele se manifestará poderosamente diante de todos os olhos. A palavra de Deus nos diz que haverá um dia em que todo olho verá Jesus em sua glória, em seu resplendor, e todo joelho se dobrará diante dele, e todos haverão de confessar que Ele é o Senhor. E de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, línguas e raças, todos irão adorá-lo, porque Ele é o Senhor. Mas neste tempo, no tempo presente, a revelação do poder de Deus, a revelação do amor de Deus vem através da sua graça, da sua dádiva, que Ele vem e dá a nós, porque pela sua graça nós fomos alcançados. Não podemos olhar apenas a graça como apenas o principal teor da graça é ter nos alcançado para a salvação, é ter nos resgatado do pecado, ter nos justificado de todo o pecado e nos dado a condição, através do acesso pela fé em Cristo Jesus, ter nos dado a condição da salvação eterna da nossa alma para a eternidade com Deus. Mas a graça, ela está cheia de muitos outros presentes de Deus para nós, de outras ações espirituais de Deus que vêm atuar em nossas vidas, porque ela é esta ação, este canal direto ligado do coração de Deus para nos alcançar. Quando falamos em graça, estamos falando do propósito, do desejo, da vontade soberana de Deus de alcançar o homem com o seu poder perdoador, com o seu poderoso amor, com a sua bondade e com o poder de até mesmo transformar o homem. Por isso que quando nós entramos para este campo, o campo da graça, nós precisamos entender que nós precisamos conhecê-lo. Seria muito pobre se nós achássemos que a graça é simplesmente no momento da conversão, quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então aí, a partir daquele momento, pronto, a graça atuou em nós e acabou a graça. Não, segundo Pedro capítulo 3, versículo 18, em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha só, nós precisamos crescer na graça, crescer nesse conhecimento, e não caminhar no crescimento dessa graça, no crescimento desse conhecimento. Você vai começar a descobrir tantas coisas deste Deus que te ama, deste Deus que se entregou por você, deste Deus que te chamou para uma vida de vitória. Aleluia. E Pedro termina dizendo: assim como agora, como no dia, como também no dia da eternidade. Ou seja, na nossa caminhada de vida, há muito para descobrir a respeito deste Deus maravilhoso, a respeito deste Deus amoroso, este Deus que todos os dias coloca um novo sol diante de nós, faz o sol nascer, faz com que nós possamos ver renovar-se a sua misericórdia por nossas vidas todas as manhãs, conforme na sua palavra. Ele tem muito para desvendar. Quando Paulo fala: eu tinha um espinho na carne, e eu pedi para que Deus tirasse esse espinho da minha carne, mas ele disse: não precisa. Você tem condição, se você usar como referência a minha pessoa, o que eu tenho para te dar, se você olhar para a palavra, olhar para as minhas promessas, você conseguir viver essas promessas, você conseguir sonhar com essas promessas, você conseguir desejar estas promessas, as tuas fraquezas serão irrelevantes diante de tudo que você vai vislumbrar. Porque o que você vai descobrir é algo tremendo, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Você vai descobrir um Deus que está trabalhando desde o início de todas as coisas e até antes da fundação de todas as coisas. Ele está trabalhando para fazer com que você o descubra, para fazer com que você desfrute dele, do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia. Tudo isso é graça. Tudo isso é graça de Deus. Quando nós chegamos na igreja, em Filipenses capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. É a típica saudação que nós usamos nas nossas igrejas, na grande maioria: graça e paz, a paz do Senhor, quando nós nos cumprimentamos, né? Mas muitas vezes nós tornamos isto tão leviano que nós estamos fazendo de forma costumeira, né? Mas quando nós estamos saudando uns aos outros, dizendo graça e paz, ou a paz do Senhor, a minha graça te basta, graça seja dada a todos vós, nós estamos dizendo: descubra Deus. Ou você veio neste culto nesta noite, que este culto nesta noite possa te revelar um pouquinho mais do grandioso Deus a quem você serve. Que este momento na presença de Deus, na comunhão dos santos, possa nesta noite revelar um pouco mais a respeito do Senhor a quem você tem buscado de todo o coração. Aleluia. Eu lembro que da última vez que eu preguei, eu trouxe uma reflexão sobre isso, sobre buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E ainda eu falei que é muito tremendo, porque ele termina depois dizendo: e se você me buscar, você vai me encontrar. Eu vou me deixar ser achado por você. E isto é o tremendo, isto é o grandioso da graça do nosso Deus. Ele está doido para se revelar para nós. Ele está louco para que nós possamos descobri-lo na sua intimidade, na sua grandeza, no seu poder. Por isso a oração é tão importante na vida do cristão, porque é nela que nós entramos no ambiente dessa intimidade com Deus. É nesse momento da oração que nós entramos naquela condição de que Deus está fazendo algo para nos mostrar um pouco mais dele. Deus está conosco ali, e naquele diálogo que nós estamos tendo com Deus, nós estamos descobrindo cada vez mais. E essa é uma das coisas tão importantes da graça, tão tremendo da graça, é justamente o fato de que ela é contínua. Ela não é um ato exclusivo ou um ato único de Deus.
Não, ela é um ato contínuo, constante. Ela é um ato sobrenatural de Deus e que vai fazendo a cada dia algo novo em nossas vidas, algo que mude as nossas vidas, algo transformador em nossas vidas. E quando nós estamos pensando na graça de Deus, nós precisamos entender que a graça de Deus, quando ela vai se revelando a nós, quando nós vamos ganhando no conhecimento da graça de Deus, nós vamos conflitando as nossas próprias deficiências, assim como Paulo fez em Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: aonde abundou a graça. Bom, na verdade, começa desculpa, não é Tiago, é Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando nós vamos crescendo na graça, nós vamos começando a descobrir um caminho para vencer as nossas iniquidades, para vencer as nossas limitações, para vencer as nossas incapacidades de cumprir com a justiça de Deus, de cumprir com a santidade que se exige para um relacionamento íntimo e perfeito com Deus, somente através daquilo que Deus próprio está providenciando para nós, para que nós possamos crescer, se desenvolver e desta forma sermos alcançados, para que Deus possa completar em nós a sua obra, possa se manifestar de uma forma plena e perfeita através de nossas vidas. Porque nós precisamos entender que tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é perfeito. Em Tiago, agora sim, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus está decidido. Deus, Ele decidiu olhar para nós, e Ele deu um caminho para que todo aquele que olhe para Cristo e confesse a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, não pereça, mas tenha vida eterna, e possa desfrutar da sua bênção, possa desfrutar da sua unção, possa desfrutar da sua graça. E desta forma nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo. E é por isso que nós precisamos entender que as coisas que vêm de Deus são boas, que as coisas que vêm de Deus, elas têm um propósito pleno e perfeito de nos conduzir a uma condição aonde nos tornará a cada dia melhores. E isto a graça faz por nós, isto a graça de Deus faz por nós. Pena que muitas pessoas estão usando do relacionamento de Deus apenas com um direcionamento, que também não é de todo errado, porque Deus tem sim o desejo no coração de nos abençoar materialmente, fisicamente, nos prosperar nesta terra. Faz parte do plano de Deus, faz parte do propósito de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê aquele momento ilustrado de Jacó batalhando com o anjo no Val de Jaboque, né? A gente pode até olhar para aquele momento e achar ele assim um pouco racional demais, um pouco, não é bem racional a palavra, mas assim um pouco consumista demais, né? Porque Jacó abraça ali no anjo, né? E diz: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. A expressão usada naquele texto é justamente uma expressão que aponta para a bênção sobre a prosperidade material, a prosperidade humana, uma prosperidade estabelecida na vida humana, na vida física. Então muitas vezes a gente pode pensar que não, Deus não tem esse propósito. Não, Deus tem esse propósito sim. Deus tem o propósito de nos prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Mas pobre do homem que só ajuntou tesouros nesta terra, que a única coisa que conseguiu enxergar de Deus é o que Ele pode fazer pelos tesouros terrenos na sua vida. Porque Deus é muito mais do que isso.
Deus vai muito além dos tesouros desta terra. Ele é muito maior do que todos os tesouros desta terra. E é isto que através da sua graça Ele quer revelar a nós. Ele quer revelar a nós a grandeza, a profundidade, a altura, a largura do seu grande, tremendo, incomparável amor. E quem mergulha nesse oceano, nesse universo chamado graça e busca conhecer a Deus, vai descobrir coisas tremendas, porque através disso nós estamos sendo fortalecidos a cada dia para não olharmos para Cristo apenas por causa das nossas necessidades carnais e terrenas, mas entender que há muito mais em Deus para ser descoberto, há muito mais em Deus para ser desfrutado. Em Joel capítulo 2 versículo 13 está escrito assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Sabe o que está escrito aqui? Que nessa busca que nós devemos fazer de todo o coração, nessa busca que nós precisamos fazer de uma forma sincera, de uma forma honesta, nesta busca que nós temos que empreender em nossas vidas, no descobrimento da profundidade, da graça, da grandeza da graça de Deus, ela precisa nos revelar toda essa beneficência de Deus, ela precisa nos revelar a misericórdia de Deus, e mais do que isso, ela precisa nos revelar um Deus que está disposto a dialogar. Quando ele fala e se arrepende do mal, no final do versículo ele está dando um apontamento para dizer: Deus não é o que muitas pessoas pensam, apenas um soberano, né, que determina todas as coisas. Nós estamos vivendo alguns momentos neste tempo de pandemia, irmãos, que são sem precedentes, né? Muitas de nós estamos orando pelos nossos parentes, pelos nossos entes, pelos nossos amigos, e muitas vezes a gente se vê diante dos paradoxos de orarmos para pedir que Deus cumpra a vontade dele em nossas vidas, mas também pedir para que Deus faça o desejo do nosso coração. Esta semana mesmo, a igreja está mobilizada, orando pela vida do nosso irmão Joe. É óbvio que o nosso pedido diante de Deus sempre será: Deus, faça, Senhor meu Deus, a manifestação do teu poder alcançar a vida do Joe e curar. Deus é poderoso, Ele pode fazer, e o nosso pedido sempre será este. Mas ao mesmo tempo, nós muitas vezes nos deparamos com esse paradoxo de muitas vezes querer dizer não, mas que faça-se a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre será cumprida, ela sempre será feita, porque Deus é soberano acima de todas as coisas. A grande pergunta é: você vai estar dentro dos planos de Deus? Na sua caminhada, quando chegar ao final daquilo que Deus traçou como plano dele, você vai fazer parte daqueles que contribuíram com a vontade de Deus, ou daqueles que resistiram à vontade de Deus? Essa é a grande verdade, porque a vontade de Deus sempre se cumprirá, ela sempre se estabelecerá, porque Deus é soberano. E quando nós colocamos desta forma e oramos ao Senhor, aqui há uma liberdade deste Deus que se manifesta e diz: eu estou pronto para te ouvir. Eu quero ouvir o teu clamor, eu quero ouvir a tua necessidade, eu quero ouvir a tua ansiedade, porque eu quero atuar na sua vida. E é isto que a graça de Deus revela a nós: um Deus que está disposto a fazer algo em nosso favor. Não que nós não sejamos merecedores, e aqui eu fecho, porque este é a grande ilógica da graça, que Deus resolveu dar, sem mesmo que nenhum de nós merecêssemos. Está no coração dele fazer, ele faz porque ele quer. Ninguém obrigou Deus, ninguém deu conselho a Deus, ninguém foi lá e falou: Deus, faz
por esses homens que eles são bonzinhos. A palavra de Deus nos diz que Deus nos conhece antes de que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Ele sabe as palavras que nem sequer chegaram à nossa boca ainda, Ele já as conhece. Sem que os pensamentos fossem gerados em nossa mente, Deus já conhece. Por isso que a sua graça é tão tremenda. Porque sabendo o miserável homem que somos, Ele ainda assim resolveu participar conosco das grandezas celestiais, do poder do alto. Quando nós estávamos cantando este último hino que cantamos, né, ele nos leva a esta reflexão, não do Espírito Santo que está em nós quando recebemos a Jesus, aquele que habita em nós, aquele que faz morada em nós, aquele que atua na nossa vida particular e pessoal, mas do poder do Espírito Santo que atua na vida da igreja. Aquele que com labaredas de fogo arrebatou aquela igreja que estava reunida no templo no dia dos Pentecostes, com poder, e fez com que aquela igreja, a partir daquele momento, manifestasse o poder de Deus por todas aquelas cidades e por todos os lugares. E nós dizemos: faz de novo, porque essa é a vontade que nós temos, de ver essa atuação do poder de Deus, essa manifestação do poder de Deus através da vida da igreja. Ela é possível, ela é verdadeira, ela é real. Deus não mudou, nós vivemos pregando isso. O mesmo Deus que fez milagres no passado faz milagres hoje. Só depende de que nós realmente não invertamos os valores e não estejamos querendo descobrir apenas o poder de Deus para as coisas terrenas e materiais, mas queremos começar a descobrir o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira grandeza do coração de Deus. Que o desejo da nossa alma seja conhecer ao Senhor. Uma coisa pedirei ao Senhor, foi lido aqui hoje no Salmo 1, que eu nunca mais eu deixe de estar na presença dEle. Quando o salmista escreve este salmo, eu acredito que ele estava vivendo um momento de uma intimidade plena com Deus, e ele estava dizendo: esse lugar é bom demais, esse lugar é maravilhoso. Este sentimento nós deveríamos ter na vida da igreja. Quando nós estamos no nosso momento de devocional, quando estamos congregados, o culto deveria ser um lugar aonde nós deveríamos, quando ele chega no seu desenvolvimento, quando ele está sendo desenvolvido, nós deveríamos chegar numa condição tão plena dentro do ambiente aonde está a presença de Deus, de uma forma que nós não quiséssemos mais sair. Mas infelizmente a gente vê que muitas vezes a gente está no meio do culto e os irmãos já estão: o pastor está se esticando demais hoje, hein? O pastor hoje está empolgadinho hoje. Alguém dá um puxãozinho no paletó dele lá, que o horário está passando. Sabe por quê? Porque se você está esperando Deus apenas olhando para as suas fraquezas, apenas olhando para as suas necessidades, apenas pensando naquilo que você precisa, então você nunca vai descobrir o Deus grandioso e poderoso que está registrado e demonstrado nesta palavra, porque Ele vai muito além das suas necessidades. E Ele diz para Paulo: Paulo, a minha força, o meu poder se manifesta aonde você não tem poder, aonde você não tem autoridade. E ele fala isso quando Paulo está dizendo: eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma fraqueza, e eu pedi para o Senhor que me tirasse essa fraqueza, e Ele disse: não, eu não vou tirar. Você vai viver a vida inteira com essa fraqueza, com esse espinho na sua carne. Mas fica tranquilo, Ele não vai fazer diferença. Esse probleminha, essa dificuldade, isso que você acha que é um limitador na sua vida, isso que você acha que é um empecilho na sua vida, e pense bem, e lembre, e só aqui um ponto importante: Paulo não estava falando de pecado, porque pecado é confessado, é perdoado e é esquecido, deixado para trás. Não acompanha a vida de um crente. Por isso a gente pode afirmar que Paulo não estava falando de um pecado.
Como algumas vezes eu ouvi um arrazoamento sobre isso. Então se a gente tem uma falha de caráter, não, se a falha de caráter promove o pecado na sua vida, pode começar a orar a Deus, porque isso Deus vai tirar, porque Deus não convive com o pecado. Mas as suas deficiências humanas, limitações, nem todo mundo é inteligente, nem todo mundo é nerd, nem todo mundo é acima da média. Tem pessoas que vão ter dificuldades na vida e vão conviver com essas dificuldades até o final de suas vidas. Mas para o Deus a quem você serve, essas limitações, elas não são nada. Elas vão te revelar cada vez mais a grandeza de um Deus soberano, poderoso, amoroso e tremendo. E Ele poderá te usar do jeitinho que você é, da forma que você é. Ele vai aperfeiçoar o poder dele através da sua vida, na sua fraqueza. Por isso, nesta noite, eu encerro dizendo: descubra Deus, descubra a sua graça. A graça de Deus, ela é tremenda, ela é ampla, ela é infinita, e ela tem tesouros tremendos para te revelar. E eu queria que você descobrisse, crescesse na graça e no conhecimento deste Cristo, deste Deus tão maravilhoso, que resolveu se revelar a você, que resolveu se deixar ser encontrado por você. Ele resolveu ter intimidade com você. E nesta noite eu quero orar com você, para que você possa dizer: Deus, eu concluo que eu conheço muito pouco de Ti. Eu estou vivendo uma vida limitada. Eu sei, Senhor, que as minhas orações parece que só tem, Senhor, servido para eu pedir. Toda vez que eu abro a Bíblia, tudo que eu quero é uma palavra que venha de encontro com as minhas necessidades, para mim poder, ganhar força. Mas na verdade, eu estou precisando começar a te conhecer um pouco mais, começar a descobrir um pouco mais do Teu amor. E aqui tem um ponto tão importante. Tem um sermão que eu estou escrevendo, o dia que Deus me der graça, sabedoria que vem do alto, para que nós possamos pregar a palavra. Oh, graça é tremenda. O dia que Deus me der graça, eu vou pregar esse sermão que fala a respeito dessa questão de nós sermos usados por Deus, nós sermos instrumentos de Deus para alcançar a vida das pessoas. E quando nós queremos ser instrumento de Deus para alcançar a vida das pessoas, uma das grandes coisas que nós vamos descobrir é o tamanho do amor de Deus pela vida do próximo, pela vida das pessoas. E aí a gente vai entrar muitas vezes em alguns conflitos, porque quantos preconceitos nós temos na nossa mente e no nosso coração com relação a tantas pessoas. Nós pré-estabelecemos uma lista de quem realmente merece, de quem não merece, de quem é válido, de quem não é válido, de quem merece o nosso amor, de quem merece a nossa dedicação. Mas enfim, nós queremos descobrir o Senhor na sua completude, na sua grandeza. Nós queremos descobrir o Senhor na sua glória e na sua graça infinita. Tá acabando a bateria aí, vocês estão com os olhinhos para mim. Hoje nós estamos com uma câmera só aqui e a bateria deve estar chegando ao final. Vamos orar neste momento. Eles estão tudo olhando para mim aqui atravessado assim, com os olhos preocupados. Mas vamos orar nesse momento, queridos. Eu quero orar por você. Descubra Deus, descubra o Senhor, descubra a sua graça, e que o Senhor possa revelar-se a você de uma forma tão tremenda, que você comece a se encher de autoridade sobre todas as coisas que estão diante de ti. Pai, em nome de Jesus, nós oramos
nesta noite, porque mais do que qualquer coisa, Senhor, que nós queremos, Pai, mais do que qualquer coisa, Pai, nós precisamos, Paizinho querido, descobrir, Senhor, a Ti, Senhor. Nós precisamos, Pai, nos relacionar melhor contigo. Nós precisamos, Senhor meu Deus, receber mais, Senhor meu Deus, da revelação do Teu amor, do Teu poder, da Tua bondade e da Tua misericórdia, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada, Pai, para que nós possamos, Paizinho querido, ficar firmes, Senhor, ficar firmes, Senhor, naquilo que, Senhor meu Deus, nós estamos descobrindo, Senhor, de Ti, Senhor, e que nós possamos desejar cada vez mais, Senhor, descobrir mais e mais de Ti, Senhor, descobrir mais e mais da Tua presença, mais e mais do Teu amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Paizinho querido, venha se revelar a nós, Senhor, que nós possamos desenvolver, Senhor, um método melhor, Senhor, uma forma melhor, Senhor meu Deus, de buscarmos a Tua palavra, de, Senhor meu Deus, termos os nossos momentos de oração, Senhor, que nós possamos desenvolver, Senhor, de uma forma melhor, Senhor meu Deus, Senhor, as coisas que vão nos revelar através da Tua palavra, Senhor, o Teu propósito, a Tua grandeza, Senhor, a Tua bondade, o Teu plano, Senhor, para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa família. Que as nossas orações não sejam apenas, Senhor meu Deus, uma imposição da nossa parte a respeito daquilo que nós queremos, mas que nós possamos aprender, Senhor, a ter no relacionamento íntimo e pessoal contigo, Senhor, uma forma plena e perfeita de lançar as nossas ansiedades aos Teus pés e ter também, Senhor meu Deus, a condição de entender, Senhor amado, Senhor, quando Tu disseres um não para nós, ou quando Tu reorganizar, Senhor meu Deus, o caminho, Senhor, pelo qual temos que seguir, Pai, que nós possamos descobrir, Senhor, e de tudo que vem de Ti, Senhor, que vem através da Tua graça, de todas as dádivas, de todos os dons que vêm da Tua parte para nós, nós possamos descobrir, Senhor amado, este Deus tremendo que nos amou a ponto de entregar o Seu único Filho para morrer numa cruz em nosso lugar e nos dar assim o perdão dos nossos pecados, Senhor, e ainda, Senhor meu Deus, nos dar, Senhor meu Deus, uma vida, Senhor, plena e abundante, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, Senhor. E nós Te pedimos nesta noite que Tu possas, Paizinho querido, reorganizar nos cultos do lar, nos cultos domésticos, nos quartos de oração, Tu possas reorganizar nos devocionais individuais de cada um de nós, Senhor. Tu possas, Pai, reorganizar o que buscamos nesses momentos e que nós possamos, Pai, realmente nesses momentos começar a descobrir um pouco mais a respeito do Teu propósito, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor meu Deus, e descobrir um pouco mais de Ti, Senhor, mais de Ti, menos de nós, Senhor, que nós possamos descobrir mais de Ti, Senhor. É o pedido que Te fazemos nesta noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. Esta é a nossa oração, esta é a nossa palavra nesta noite.